Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre Brasilprev, a previdência privada do Banco do Brasil, e analisar um fundo especificamente, o fundo Brasilprev RT Fix V, um fundo que muitas pessoas já nos perguntaram sobre ele. Será que vale a pena ter ele em carteira? Se você tem em carteira ou conhece alguém que tem, fica ligado até o final desse vídeo para saber a nossa opinião e entender se vale a pena investir nesse fundo de previdência da Brasilprev ou não. Beleza? Então vamos lá, fica ligado até o final. Para fazer essa análise, vamos direto aqui para a tela do meu computador, porque eu já estou no site do Brasilprev, tá? Entrando aqui então na parte dos fundos de investimento disponíveis da Brasilprev, eu vim aqui até o fundo Renda Fixa Fix V, que é o que a gente vai analisar no vídeo de hoje, e a gente já consegue ver algumas informações iniciais, tá? Quando a gente olha aqui algumas informações gerais, a gente vê que esse fundo começou em 2000, então é um fundo que tem um histórico aí longo, e ele tem um patrimônio líquido hoje na faixa de 8 bilhões. Então é um fundo bem grande aí da Brasilprev, tem um número grande de cotistas. E aqui já tem uma informação de cara que chama atenção. Ele é um fundo de renda fixa que tem uma taxa de administração de 2% ao ano. Quando a gente olha para uma estratégia de renda fixa, chama atenção porque essa taxa de administração parece um pouco alta, tá? Quando a gente olha para o mercado, para a média dos fundos de previdência, é comum a gente ter uma taxa de administração menor, por volta de 1% ou até menos do que isso, dependendo a estratégia, né? Qual que é a complexidade de fazer a administração daquele fundo. Então, de cara já chama atenção essa taxa de administração elevada, tá? Do fundo Fix V da Brasilprev. Mas vamos continuar. Estou aqui agora na lâmina do fundo. Logo de cara a gente vê que o objetivo do fundo é superar o CDI, né? Então esse, por ser um fundo de previdência de renda fixa, ele busca superar o CDI. Então o CDI é o principal benchmark. Será que ele está batendo o CDI? Já vamos chegar lá, já vamos ver isso. Aqui a gente vê que ele é um fundo de baixo risco, né? Então nessa tabela de risco da Brasilprev, ele é considerado como um fundo de previdência de baixo risco, então não é esperado muita volatilidade. Ele é adequado aí para investidores mais conservadores, beleza? Seguindo então, fala da parte da taxa de administração que a gente já falou, 2% ao ano. E aqui tem alguns dados históricos do fundo, né? Então em 2023 até agora ele está com 0,78% de retorno. Nos últimos 12 meses ele tem 9,97% de retorno e assim vai. Quando a gente olha mais para baixo aqui, ó, a gente já vê que em 2023 no ano o CDI rendeu 1,12 e nos últimos 12 meses o CDI rendeu 12,81, né? Então de cara a gente já vê que o fundo está performando abaixo do CDI, e essa diferença ela vai aumentando no longo prazo devido à alta taxa de administração que esse fundo tem. Olha só, quando a gente olha 60 meses, né, a janela mais longa aqui de 60 meses, o fundo Brasilprev Fix V, ele rendeu 25,32%, tá? Já o CDI rendeu 36,69%. Então, quem tem plano de previdência, quem investe nesse fundo, está pagando uma taxa de administração de 2% ao ano e está tendo uma performance bem abaixo do CDI, tá? Então, já aviso aqui, quem está vendo esse vídeo, tem esse fundo de previdência, já te digo que possivelmente tu não está investindo aí no melhor fundo de previdência para o teu perfil, no melhor fundo de previdência que você poderia ter, tá? A gente vai continuar analisando, mas antes disso, quero lembrar que aqui na Musa Capital a gente tem um serviço personalizado de consultoria de investimentos, de consultoria de previdência, onde a gente consegue ajudar os nossos clientes a encontrarem os melhores fundos de previdência para o seu perfil, a melhor estratégia, né? Onde a gente consiga identificar taxas que façam sentido e da mesma forma buscar um bom retorno no longo prazo. Se tu tem interesse em contar com o nosso serviço, entre em contato com a gente com os links aqui na descrição, beleza? Mas vamos continuar. Mais para baixo no material ainda, na lâmina do fundo Brasilprev Fix V, a gente consegue ver um gráfico de retorno acumulado, né? E o fundo aqui ele é demonstrado por essa parte amarela do gráfico e a linha azul é o CDI. A gente já vê aqui, né, como eu já tinha falado antes, que o fundo não vem batendo CDI, né? O próprio material do banco mostra aqui a linha amarela que o fundo está abaixo do CDI. E aqui a gente consegue ver a composição, né? Mais ou menos a composição da carteira desse fundo de previdência. A gente consegue ver que mais de 65% está em ativos aí pós-fixado, tem uma parcela 10% em pré-fixado, depois uma parcela em inflação, cotas de outros fundos, né? Então é uma estratégia aí
simples, vamos dizer assim, não é uma estratégia muito complexa que justifique ter uma taxa de administração de 2% ao ano, que é a taxa aqui que tem no fundo da Brasilprev, beleza? Pessoal, outro ponto importante quando a gente já tá analisando um fundo de previdência, principalmente dos grandes bancos, é saber se ele tem alguma taxa de carregamento, taxa de saída, etc. Então o que eu fiz? Eu entrei aqui no site da CVM, peguei o regulamento desse fundo de previdência para a gente analisar se tem alguma taxa a mais além da taxa de administração, tá? Como vocês podem ver, eu estou aqui com o regulamento do fundo aberto. Aqui fala, né, que tem a taxa de administração de 2% ao ano, que a gente já tinha visto, e aqui fala que é vedada, na verdade, que não há cobrança de taxa de custódia, de performance, de ingresso ou de saída, tá? Então aqui é um ponto positivo aí, né? Não tem nenhuma taxa de entrada nem taxa de saída nesse fundo de previdência, beleza? Isso é muito importante, isso é uma prática muito comum nos grandes bancos. Ainda tem grandes bancos como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, é mais comum nos fundos da Caixa ter taxa de entrada, ter taxa de saída, tá? Então é um ponto importante para a gente ficar ligado. Pelo menos esse fundo da Brasilprev não tem. Para fechar o vídeo de hoje, eu quero te mostrar que existem planos de previdência, fundos de previdência de renda fixa com estratégias similares, com a mesma segurança que teria no banco, mas através de seguradoras independentes, onde você vai conseguir ter uma performance melhor com taxas mais adequadas, tá? A gente está olhando aqui a plataforma do Mais Retorno, fazendo uma comparação rápida do fundo Brasilprev RT FixV com um fundo da Icatu, por exemplo, tá? Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, apenas uma análise que a gente está fazendo aqui. A gente consegue ver, fazendo uma análise rápida aqui, olhando o gráfico de retorno, que, por exemplo, esse fundo de renda fixa da seguradora Icatu, nesse período que a gente está analisando aqui, ele é a linha verde, ele teve uma rentabilidade de 28,12%, o CDI teve uma rentabilidade de 23,86% e o fundo da Brasilprev 14,9%. E esse fundo aqui que a gente está analisando, por exemplo, da Icatu, ele tem uma taxa inferior a 1% ao ano. Então olha a diferença desse produto para o produto bancário que a gente está analisando, tá? Lembrando, como eu já comentei antes, se tu tem interesse, quer avaliar se faz sentido fazer uma portabilidade, sair da Brasilprev para ir para outros fundos de previdência, para outros planos, ou fazer, né, montar uma carteira de investimento, entre em contato com a gente aqui nos links abaixo que a gente vai te ajudar. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e não esquece de te inscrever no nosso canal para não perder os conteúdos todas as segundas e quintas-feiras. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.